Os fins justificam os meios. Você já ouviu essa frase, já ouviu ela sendo atribuída a Maquiavel. Mas e se eu te dissesse que ela, na verdade, não é desse autor, mas faz muito mais sentido com a obra de um outro pensador renascentista de filosofia política? A tensão entre moral e política, ou seja, o debate até onde o governante pode ir para preservar seu poder e garantir a coesão do Estado, é uma questão que atravessa, sim, a obra de Maquiavel, mas também de outros dois autores do período, Francesco Guicciardini e Giovanni Botero. Tal qual Maquiavel, eles olharam para o mesmo problema, a relação entre poder, governo e interesse, mas chegaram a respostas diferentes. E é isso que a gente vai conferir aqui hoje. Francesco Guicciardini nasceu em Florença e foi um historiador, diplomata e advogado. Se manteve sempre próximo ao poder, inclusive o poder dos papas, mesmo sem abrir mão de criticar os abusos do alto clero e a corrupção que ele, por ver de perto, via muito bem, sabia muito bem da existência. Enquanto Guicciardini nasceu em 1483, Giovanni Botero é de um pouco depois. Ele nasceu em 1533 e foi um jesuíta. E ele ganhou fama internacional na época com a publicação do seu livro A Religião do Estado, que foi um best-seller de filosofia política. Os dois escreveram na esteira da obra do Maquiavel e por isso foram influenciados por ele, mas cada um tomou uma direção completamente oposta na forma como eles receberam Maquiavel. Guicciardini voltou seu interesse para o particular, pelos interesses concretos no dia a dia da política, enquanto Botero tentou restaurar a religião e a fé um papel moralizante no reino da política, algo que havia sido questionado por Maquiavel. Guicciardini deixou registrado seu pensamento político num texto chamado Recordações Civis e Políticas, de 1530. E nesse texto ele expõe três grandes desejos. Primeiro, viver numa república bem ordenada. Segundo, ver a Itália livre dos interesses estrangeiros que a estavam a corrompendo. E, por fim, ver o mundo livre da tirania dos... Lembrando que, na época, o Papa não tinha só o Vaticano, mas uma meiuca ali da Itália era um território papal, ele tinha coroa e súditos. É nesse texto também que ele vai fazer uma crítica ao alto clero, especialmente aos papas da época, que viviam, segundo ele, numa vida de avareza, indolência, ganância, que era completamente incompatível com a vida religiosa. Ainda assim, ele não deixava de reconhecer a grandiosidade do papado, mostrando um olhar realista sobre a política. Não importa tanto como eu acho que as coisas devam ser, eu preciso ver como as coisas são, como as coisas funcionam. E é justamente desse olhar de ver as coisas como elas são, sem ilusões, que surgiu a fórmula "os fins justificam os meios", que depois se atribui a Maquiavel, e até hoje se atribui a Maquiavel, já que esses são dois nomes desconhecidos do público em geral, que provavelmente já viu lá o Maquiavel de bolso na livraria, já ouviu falar, mas desses dois não. E a ideia central é que a política não é feita de grandes ideais, ela é feita de interesses concretos que precisam de uma resposta. São esses interesses concretos que vão determinar tanto a visão dos indivíduos quanto o comportamento dos grupos e partidos dentro de um determinado escopo político. E quando a gente olha para a política, hoje em dia, e você tem aquela impressão assim que um cara que você elegeu, que era um cara maneiro, aí ele se elege e aí você tem a impressão que ele foi comprado pelo sistema. Na verdade, não é nada conspiratório, nem nada nesse sentido, não. É simplesmente o fato de que agora ele tem interesses concretos que estão sendo correspondidos por outros, e aí, para atender esses outros, ele vai te vender, te jogar para debaixo do tapete. Tenho certeza que você já viu alguma coisa assim. E um século depois do Maquiavel, quase um século depois do Guicciardini, e o Botero entra nesse debate alguns anos depois, quando essa visão já se consolidou como a nova norma de ver a situação. Eu acho que eu errei o nome do livro na primeira vez que eu falei, eu acho que eu falei A Religião do Estado, é A Razão do Estado. Correção aí. E ele entrou no debate com esse livro, agora o nome certo, A Razão do Estado. E o que é a razão de Estado? É essa ideia de que certas coisas que o governante faz, como razão de Estado, são diferentes daquilo que ele faz como indivíduo. Então, em situações de extrema, por razões de Estado, ele pode agir contra a lei comum e até mesmo contra a moral, se necessário for. A ideia aqui é que a sobrevivência do Estado é maior do que a moral individual. E eu falei que ele vinha como oposição, e você deve estar se perguntando nesse momento, se você já conhece um pouquinho de Maquiavel,
parece bastante igual. E sim, nesse sentido, os três estão juntos. Mas para o Botero, o limite da razão de Estado é justamente o limite determinado nas leis de Deus. Então ele diz o seguinte: o príncipe deve prostrar-se diante de Deus e nunca criar uma razão de Estado contrária à lei divina. Para ele, não existe política e Estado estáveis o suficiente, ordenados o suficiente, sem a fé, sem a religião. E é justamente o catolicismo que deveria servir para estruturar essa estabilidade política. E a consequência desse pensamento dele incluía perseguir pessoas de denominações diferentes. Então essa ideia que nós temos hoje de um Estado laico, que não tem nenhuma religião em específico e respeita todas, passa longe aqui dele. E aí, diante dessa consequência, né, que ele via como necessária, fica a pergunta: será que é possível você colocar política e religião lado a lado, sem isso desencabeçar numa tirania? Eu estou até lendo sobre o pós-secularismo, né, que é essa questão do debate público, do papel da religião no debate público. E, assim, de fato, as religiões não desapareceram com a avançada modernidade, elas ainda estão aí, elas ainda são relevantes, provavelmente continuarão sendo, as pessoas têm religião, inclusive dentro de estados laicos. Então, será que isso é possível? Será que existe alguma forma de lidar com isso? Esses dois não são muito conhecidos, mas a gente está fazendo essa série de história da filosofia começando justamente pelas beiradas. Já tem muito vídeo sobre os principais protagonistas da história da filosofia, então a gente está seguindo pelas beiradas. E hoje aqui a gente viu um desdobramento dessa influência do Maquiavel. De um lado, uma visão mais pragmática e de outro, uma visão mais moralizante. No primeiro caso, essa visão pragmática passava pela ideia dos interesses do indivíduo. Inclusive, eu suspeito que parte dessa desconfiança dele em relação aos padres, à religião, é a ideia do pensamento em grupo. Então, o importante mesmo é quais são os interesses do indivíduo e eu posso trabalhar esses interesses na minha corrente política. No segundo caso, a gente vê aí alguém tentando frear esse divórcio que o Maquiavel fez entre moral e política. Que, diferente do que o termo sugere hoje em dia, não se trata aqui de uma política maligna, eu quero fazer o mal, mas simplesmente uma política extremamente pragmática. Se eu tiver que ser bom para ganhar poder, eu vou ser bom. Se eu tiver que trapacear, eu vou trapacear. E aqui ele quer botar freios religiosos, a moral cristã como grande freio desse pragmatismo absoluto. Porque sim, né? Se você levar essa frase ao pé da letra, você justifica coisas terríveis a partir dessa premissa. E essa visão da religião como elemento estabilizador era comum na época, tanto que você teve nesse período as inquisições modernas que buscavam justamente forçar essa coesão interna, perseguindo não somente dissidentes religiosos, mas também dissidentes políticos. E são temas que permanecem relevantes até hoje. Nós vemos aí a construção de grupos religiosos no meio político, o que levanta uma outra questão, afinal, se somos democracia, e a maioria da população é religiosa, eles têm um papel. Mas qual é o limite desse papel? Assim como nós temos grupos de interesse e nós vemos vez e outra políticos traírem as suas bases leais em busca de conquistar outros grupos de interesse que podem fortalecer e avançar ainda mais a sua agenda específica, que muitas vezes é sobre conquistar e aumentar seu poder. E você conhecia essas duas figuras? Conheceu hoje? Tá gostando dessa série de história da filosofia, começando pelas beiradas, ou quer que a gente já vá para os mais famosinhos de uma vez? Deixe aí seu comentário, sua curtida e compartilhe o vídeo com quem tem interesse.